Olá! Hoje nós vamos falar sobre educação financeira de uma forma mais dinâmica. Eu escolhi falar em 2 vídeos, uma recapitulação, para ver como é que está a organização financeira de cada um. Numa linha de como fazer uma organização definitiva na sua vida financeira. Como é que está, para onde que vai e o que você então já fez. Mais ou menos é isso que a gente vai ver. Um lembrete, essa inspiração, esses temas de hoje, eu tirei de uma última palestra que eu fiz, onde eu tenho lá sempre 3 figuras importantes, celebridades do mundo financeiro, e que eu gosto de lembrar e que tratam como uma referência de organização financeira. Uma delas é o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, e que a última referência que eu tenho, ele estava com um patrimônio de 61 bilhões de dólares. Antes dele tem o Bill Gates com 75 bilhões e são pessoas que há vários anos seguem essa mesma pesquisa aí como sendo os indicadores de pessoas que conseguem hoje serem então bem-sucedidos financeiramente porque provavelmente no início da sua vida foram organizados. E no Brasil nós temos o Lehman, né, com 27 bilhões de dólares. Mas isso é no Brasil, então era o homem mais rico do Brasil e os 2 mais ricos fora do Brasil aí. Basicamente, nós vamos fazer então o seguinte, nós vamos passar por vários pontos hoje e no vídeo seguinte. Mas antes disso, deixa eu te pedir aquilo que eu faço sempre. Te inscreve lá no canal no YouTube, deixa lá sempre os seus comentários e também faça a mesma coisa na página e o blog Sampaio Sucesso Financeiro, ok? Se inscreve no canal e aproveita e acione o sininho que aparece aí, que também é uma forma de você receber os próximos vídeos. Bem, uma reflexão do que é um planejamento de finanças pessoais ou planejamento financeiro pessoal. Ele tem, então, 3 públicos possíveis, né? O 3 é um número significativo, eu vou repetir em algumas outras comparações usando essa referência de 3. Então, assim, você pode estar querendo validar o que você já faz hoje, se está certo, se tem que fazer melhor ou se tem alguma coisa que não tem que mexer, enfim, validar. O segundo é mudar ou melhorar. Já aí tem coisas para serem feitas. E o terceiro, você pode estar começando do zero. Então, para todos os públicos tem um momento que vai servir, então, as informações que a gente vai estar falando aqui. Bom, planejamento financeiro, então, é uma questão que eu sempre coloco nas palestras, ele é uma questão de conhecimento financeiro e de comportamento financeiro. É as 2 coisas juntas, tá? Muitas vezes eu coloco como pergunta, mas na verdade isso é um fato. Bom, desculpas famosas para o planejamento financeiro pessoal, recapitulando, mas assim, fazendo uma reflexão também, é o seguinte, é chato pensar em finanças, não tenho conhecimento, minha renda é pequena, o ano que vem eu vou começar, ou eu já sei tudo, uma mente fechada. Então essas são as desculpas que fazem, na verdade, o impedimento para uma trajetória, digamos assim, de continuidade e de sucesso. Educação financeira do ponto de vista de pesquisa. Estão dizendo por aí. Então, aqui tem 2 referências à pesquisa feita então com o SPC, que diz que 81% dos brasileiros sabem pouco ou nada sobre finanças pessoais. 81%. Outra pesquisa diz, o Serasa diz que 23% da população se encontram estressados financeiramente. E voltando ao número 3 mágico, que eu gosto de usar como referência, existem 3 perfis de educação financeira. Um é a pessoa que está prisioneira das dívidas, aquele que sabe que precisa ser feito e faz, e o que sabe que precisa ser feito, mas não faz, por conta das desculpas que a gente falou. De novo, 3 perguntas ou 3 investigações para serem feitas. De forma bem rápida. Qual é a situação, nesse momento que você pode fazer, é o seguinte, sobre o gastar o seu dinheiro. Você gasta mais do que ganha, gasta igual ao que ganha ou gasta menos do que ganha. Não tem uma quarta, nem são 2. Então, essas são os 3 caminhos que tem que ser verificados. Depois tem um ponto assim que eu acho importante dentro dessa busca de a maior eficácia na gestão das finanças pessoais, é o que o Robert Kiyosaki fala no livro Pai Rico, Pai Pobre. Ele diz assim que, ele tem uma frase que diz que é a corrida dos ratos. Tá? Tem uma figura até para você visualizar, que eu escolhi, que mostra assim, as pessoas trabalham, elas aumentam a renda, elas aumentam
o seu patrimônio. Esse patrimônio é um patrimônio que ele visa mais o status, uma apresentação de como é que você quer ser visto pela sociedade, mas não são patrimônios de renda. Então essa renda vai crescendo, você trabalha cada vez mais, você aumenta o patrimônio, esse tipo de patrimônio, e em determinado momento essa renda ela para de crescer. E você ficou em cima com patrimônio com custo, sem a construção do que ele chama de ativos que geram rendas. Então essa é a corrida de ratos, aumenta a renda, aumenta o consumo, mas o consumo não gerador de renda passiva. Ok? Então esse é um cuidado que tem que ter para ver se não se cai nessa tentação. Bom, agora então o primeiro passo para fazer mudanças. É o mais óbvio e aquele de falar, mas ele é o mais difícil de executar, que é o controle dos gastos. E isso pode ser feito de 3 formas. Uma delas é ter o orçamento, um orçamento de 12 meses, pode ser numa folha de papel, numa planilha, mas não importa. Aliás, no final desse vídeo eu vou disponibilizar um kit de planilhas para quem quiser acessar. Uma delas é o orçamento para 12 meses. Outro ponto só ter o orçamento não serve para nada se você não fazer investigação de onde é que está indo o dinheiro. Tá? Então, investigue os gastos, onde é que está se gastando. E nessa planilha lá tem os principais gastos que você pode já assim, estruturar lá o seu plano. Bom, investigando os gastos, investigar quer dizer, eu vou identificar quais são eles e o tamanho deles. E depois disso eu tenho que fazer uma ação para ver como é que eu elimino, ou eu diminuo, ou enfim, eu vou manter, mas eu vou manter com a consciência. Um modelo ilustrativo você pode ver aí na tela, bem simples, numa folha de papel, eu uso sempre isso, talvez você já tenha visto em algum vídeo meu, tá? É separar por grupos de gastos e agora mesmo você pode fazer um exercício. Eu sempre proponho isso, então se você viu comigo, se não viu comigo, faça agora então. Quanto é que você gasta por mês? Isso é uma tomada de um mês. Quanto é que é a sua receita e quanto é que você está tendo de disponibilidade no final? Quer dizer, se tem disponibilidade ou se está faltando. Isso volta lá o que eu falei antes, que é aquela questão do gastar mais do que ganha, igual ou menos do que ganha. Um orçamento é a ferramenta. Tá? Tem um vídeo gravado com como é que se faz o orçamento, como é que se trabalha o orçamento. Então você tem que ter a ferramenta. Então é uma ferramenta, mas ferramenta a gente sabe que ela é burra se não tiver uma inteligência operando ela. Então o orçamento para 1 mês, 2 meses, 3 meses, no mínimo 12 meses. É saber lá na frente quanto que se espera ter de receita e quanto ter de gasto. E se sabe que eles não acontecem igualzinho todos os meses. Você tem gastos maiores no final do ano, gastos maiores em datas festivas, e quando você faz de 12 meses, você enxerga lá na frente. Você consegue visualizar aonde é que vai ter uma situação para ser tratada de forma diferente. Vai ter que ver uma renda a mais ou lá vai ter que ter preparado já alguma reserva para poder atender isso aí. Então essa é a função do orçamento. Seguindo nessa primeira parte, que é o controlar os gastos, que eu falei que é uma coisa simples, mas podemos ver que não é tão simples assim, porque tem que trabalhar em cima, tem que pensar. Temos então aqueles vazamentos, que eu chamo vazamentos diários, né, do dinheiro. Onde é que está indo o dinheiro? Certa vez eu trabalhava com um dono de uma empresa e ele me perguntava com frequência: "Ô Sampaio, onde é que está indo o dinheiro?" Ele não enxergava os pequenos gastos. Então essa é uma pergunta comum que a gente se faz no dia a dia. Onde é que está indo o dinheiro? A gente não vê os pequenos valores, tá? Os pequenos que se tornam grandes, porque são diários. Bom, então ali, o vazamento do dinheiro é onde é que ele está indo, onde é que está aquele uma água que tem um vazamento, e o que a gente pode fazer para segurar eles. A gente pode chamar de gastos fantasmas. Aqui também tem no final uma planilha que eu chamo de orçamento diário. Para quem quiser, está lá no kit, pode acessar e ter isso à mão para fazer o seu exercício. O interessante do gasto diário do orçamento é que depois que você começar, com o tempo, depois de 30, 60, 90 dias, não precisa mais fazer a planilha talvez, porque você vai estar incorporado já um comportamento. Lembra que eu falei no início da informação, do conhecimento do comportamento? Precisa incorporar esse comportamento. Com um comportamento já de cuidados, você não precisa fazer muitas coisas práticas no dia a dia, você automatizou. Então é o seguinte, depois que passando por essa fase inicial de conscientização e de
saber como é que se controla os gastos, onde é que estão os desperdícios, os vazamentos e as ferramentas que tem que usar. Então, você tem que fazer o dinheiro crescer, porque chegou naquela fase da minoria, infelizmente, das pessoas que fazem com que o gasto seja menor do que a sua renda, então sobra, então faz o dinheiro crescer. Como é que faz isso? Tá, mais ou menos em 4 passos eu posso resumir isso. Pega 10% e guarda dos seus ganhos, então está lá 10%. Esse 10% é fazer com que a renda mensal ela esteja então crescendo de 10 em 10%. Depois, ela está associada ao gastar menos. Você fez o exercício de fazer com que esse equilíbrio aconteceu. Então, está gastando 90% e 10% está guardando. Primeiro passo, primeiríssimo passo. Segundo, acumulando e investindo essa diferença com inteligência, escolhendo então onde é que se consegue melhor rendimento, com maior segurança e com uma liquidez, quando for o caso de ter uma parte para liquidez, para poder usar no dia a dia. A renda extra é uma forma de ficar atento com onde é que eu vou poder fazer um dinheiro extra. Às vezes tem coisas disponíveis em casa que eu nem percebo e que eu posso colocar à venda. Enfim, isso é uma renda extra. Eu posso gerar uma renda extra fazendo um serviço especial, um fim de semana, atendendo alguém que precise de um conhecimento que eu tenho. Enfim, isso é a fase do organizar a casa e fazer esse crescimento do dinheiro, do patrimônio. E falando em crescimento do dinheiro e patrimônio, nós temos que levar em conta, e encerrando quase esse primeiro vídeo, né, que eu propus a falar e sobre a educação financeira, então definitiva, a organização das finanças para o resto da sua vida, talvez, é o seguinte, os pequenos valores. Vamos imaginar que os pequenos valores trabalhados lá nos gastos diários, eles se convertem então numa reserva que você vai guardar. Então eu deixei de gastar R$5 num lanche diário, esses R$5 vai para um investimento. E aí é muito importante aqui, tá? Isso é o que, digamos assim, se a gente fosse resumir tudo o que é o mágico em termos de finanças, se pudéssemos ter esse termo aplicado, é os juros. Juros e os juros no efeito composto que a gente fala. Então qualquer um pode ser rico fazendo isso. Então imagine R$5 do lanche que eu economizei a partir de um determinado momento, se ele for guardado num mês são R$150, e em 10 anos eles são R$30 mil. Imagine que o tempo vai passando, chegou a 20 anos, então você tem 113. E olha o que acontece em 30 anos, esse 113, ele pulou para 330, triplicou em 10 anos. Então os juros compostos, com o tempo, ele acelera à medida que o tempo vai passando. Então ele tem uma progressão geométrica. Tá? Então muitas pessoas não entendem isso quando eu falo, e lá no canal tem um vídeo que chama bastante atenção, porque as pessoas fazem a conta somando R$5 sem acrescentar os juros e sem considerar esse efeito multiplicador dos juros compostos. Então, R$5, olha comigo aí, né? Ele em 40 anos são quase R$1 milhão. Se for R$10 por dia, vai ser 1.800.000. Claro, isso sem descontar a inflação, que alguns com certeza vão estar atentos, mas só para ter um efeito da grandeza disso. Tá? Taxa de 10%, enfim, são premissas aqui para ter o raciocínio maior. Se for R$15, for R$20, enfim, tem as modalidades ali para a gente visualizar. Mas alguns vão dizer, bom, R$10 são 300 por mês, eu ganho um salário mínimo. É bastante, eu sei. Mas de qualquer forma, tá? Esse valor é uma referência, se não for os R$10, para quem ganha salário mínimo, pode ser 5, enfim, hoje, amanhã pode ser 10. Então fazer o exercício, não importa o valor, vai fazer com que você se torne milionário em 20 anos, 30 anos, enfim, veja a referência que tem na tabela ou veja o que você quer em termos de projeção para o futuro. Ok? Bom, esse era o vídeo, então, número 1, né, sobre esse resumão de como é que a educação financeira leva uma pessoa a ter uma felicidade financeira, a ter realização do ponto de vista, então, de futuro, de realização de sonhos, trabalhando essas questões todas. Tá? Então, assim, resumindo, conclusão, nós vimos, então, 3 coisas fundamentais nessa primeira parte. Uma delas é uma tomada de posição, onde você, sabendo onde é que você está, aonde você pode ir, e que tem que definir se você está gastando menos, está gastando igual, ou se está gastando, então, mais do que ganha. O objetivo é gastar menos do que ganha.
Se você está gastando igual ao que ganha, não está no caminho certo, porque não está construindo essa ponte ao futuro aí financeiro. Então você não está tendo sobra para essa construção. Ok. Bom, número 2, você viu então onde está indo o dinheiro, que é o primeiro passo aquele, olhar o dia a dia. O número 3, assim, que é um ponto importante também, é os caminhos para aumentar a renda. Isso tem que ser buscado, ou seja, a renda extra, e também fazer com que a renda que hoje existe, ela tenha um melhor aproveitamento. Então, isso é uma forma também de aumentar a renda. Os juros compostos e os juros, enfim, a magia que eles fazem em termos de riqueza. Era isso? Aguarde o próximo vídeo. Veja aí o link para você baixar o kit planilha, se for do seu interesse. E por hoje ficamos por aqui. Um grande abraço, sucesso e prosperidade.